1 João, capítulo 5 e versículo 4, diz assim: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E oremos. Pai amado, obrigado, porque nós temos a vitória no mundo, nós temos a vitória em Ti. Peço que abençoe a Tua palavra, abençoe a minha agora, que eu possa pregá-la com poder, que o Senhor possa falar aos nossos corações. Nos dê ouvidos para ouvir, por favor, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. E vamos sentar então. E estamos falando hoje sobre o tema A Nossa Vitória. A Nossa Vitória. Recentemente, nas últimas 3-4 semanas, nós temos falado sobre esse tema, o tema de vitória. E é muito apropriado que hoje, sendo domingo da Páscoa, estamos também falando sobre vitória, e a vitória é algo que é celebrado na Páscoa. A Páscoa, ela é uma celebração da vitória de Cristo, e o texto que nós lemos, ele trata sobre vencer o mundo e ter essa vitória. O texto de hoje vem de 1 João, e 1 João é um livro, é uma carta na realidade, difere do Evangelho de João, que está no começo do Novo Testamento. Mas João escreveu estas epístolas, são curtas cartas que ele escreveu, e essa 1 João, ela tem a capacidade de confundir um pouquinho. Muitas pessoas leem, se confundem em algumas coisas que são mencionadas, e há muito ensino errado sobre 1 João, e muito ensino errado que vem de 1 João por esse motivo, por essa confusão que às vezes é feito, e eu quero que então a gente esclareça isso primeiro, porque vai ter um impacto no texto que nós lemos no versículo 4 do capítulo 5. Se a gente abrir alguns versículos adiante, se a gente for até o versículo 18 de 1 João 5, nós vamos ler aqui um texto, mas a partir desse texto, do versículo 18, há quem creia, e há quem diga, e há quem pregue e ensine, que o crente não peca, que o crente não pode pecar, que o crente, se ele for crente de verdade, eu não conheço nenhum crente de mentira, só tem crente de verdade, né? Essa história, crente de verdade, se não é de verdade, então não é crente, mas eles ensinam que o crente, uma vez salvo, não só ele não peca, ele é incapaz de pecar. Logo, se o crente porventura pecar, isso é uma prova patente, é um indício de que ele não é salvo. Eles, muitas vezes, alguns versículos, não muitos, mas tem 2 ou 3, um deles é o versículo 18 de 1 João capítulo 5, que fala assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Então você veja, lendo aí a primeira parte do versículo 18, dizendo que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Então eu pergunto, você é nascido de Deus? Você é salvo? Você nasceu de novo? Sim, pastor, eu sou salvo, nasci de novo. Então a Bíblia está dizendo que você não peca. E se você pecar, então é porque você não nasceu de novo. Então, baseado nessa lógica, muito falso ensino anda por aí. Existe, inclusive, uma denominação inteira, e eles se orgulham muito em dar o testemunho, que eles ficam em pé no meio do culto, na hora de testemunhar, e eles dizem, na minha opinião, não é uma cara lisa, mas eles dizem que há tantos anos que eu não peco. Há 10 anos, há 20 anos, há 30 anos, há tantos anos, eu não peco. E baseado nisso aqui, porque quem é crente não peca. E eles dizem que quem peca, quem diz ser crente e peca, ou nunca foi salvo, ou perdeu a salvação, e a coisa complica um pouquinho, porque a salvação não se perde. Mas, então, afinal de contas, o crente peca ou não peca? O crente pode ou não pode pecar? Como é que fica essa questão? Bom, a questão se o crente pode ou não pode, a palavra pode tem duas conotações, permissão e habilidade. Permissão para pecar o crente não tem. Agora, habilidade, capacidade, eu devo dizer, capacidade para pecar, o crente tem. O crente continua com essa capacidade, e ele vai continuar com essa capacidade de pecar até o dia que ou ele morrer ou Jesus voltar para nos buscar. Mas a verdade é que ele não tem permissão, não é que a gente pode pecar, não, podemos pecar à vontade. Não, nós não podemos pecar, nós não temos a permissão de pecar, mas nós temos sim a capacidade de pecar. E
esse versículo deixa então essa pergunta no ar. Então, é importante resolver essa questão, porque o nosso texto, o versículo 4, nós lemos o 18, o versículo 4 de João 5, ele aborda essa questão. Ele aborda dizendo, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Então, como podemos ter essa vitória em nossas vidas? Bom, isso é tratado no versículo 4, e nós vamos então tratar dessa questão no versículo 18 e versículo 4 juntos, e vamos ver então a respeito da nossa vitória, que é o tema de hoje, a nossa vitória. Olhem comigo então no versículo 4, e eu quero fazer, ao tratar do assunto nossa vitória, eu quero fazer 3 perguntas, e eu quero responder essas 3 perguntas esta manhã. E o versículo 4 que nós lemos diz assim, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Todo mundo, todo que é nascido de Deus vence o mundo. Então, para entender o versículo 4 que nós lemos, que todo que é nascido de Deus vence o mundo, e todo que é nascido de Deus não peca, essa explicação que eu vou dar agora vai explicar ambos os versículos, eu faço a pergunta, o que exatamente, o que é nascido de Deus? O que é nascido de Deus? Porque os versículos falam, todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, todo aquele que é nascido de Deus não peca. Então a pergunta para a gente chegar a essa vitória sobre o mundo, a questão para chegar a quem não peca é perguntar a quem nasceu de Deus, porque é essa que está dizendo, todo que nasce de Deus. Então a pergunta é, o que ou quem é nascido de Deus? E para a gente entender isso, nós temos que voltar um pouquinho na Bíblia, lá para Gênesis capítulo 1, versículo 26, a primeira parte do versículo, um versículo conhecido, que diz assim, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Você note que Deus aqui está falando sobre a criação do homem, e aqui está dizendo que Deus, ele criou o homem, a imagem dele. Aí eu pergunto, qual seria a imagem de Deus? Essa resposta está no próprio versículo 26, quando Deus usa, ele conjuga os verbos, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Você note que Deus está falando pluralmente. Ele não falou aqui assim, farei o homem à minha imagem. Ele não falou, farei o homem à minha imagem, conforme a minha semelhança. Ele falou, façamos, conforme a nossa imagem, a nossa semelhança. No português a gente perde um pouquinho isso, mas quando diz aqui, e disse Deus, essa palavra Deus, ela é a palavra hebraica traduzida Elohim. Essa palavra Elohim é um dos nomes que Deus tem. Deus tem vários nomes na Bíblia, e cada nome de Deus, ele traz uma característica, uma personalidade, uma qualidade de Deus. É muito interessante a gente notar quando é que Deus usa Deus ou Senhor, a gente notar e ver exatamente qual é o título que ele está se chamando. Tudo é traduzido para Deus, porque tudo é Deus. Entendeu? No português nós temos uma limitação em que temos Deus e Senhor. Basicamente é isso que nós temos em referência a Deus na Bíblia, Deus e Senhor. Mas no hebraico nós temos uma variedade de nomes que são todos traduzidos como Deus. E esse nome Elohim é interessante porque Elohim é um plural, é um singular plural, é uma coisa que não existe, acho que nenhuma outra língua no mundo tem um singular que é plural. Geralmente uma coisa é singular ou a coisa é plural, ou você fala cadeira ou cadeiras, você fala mesa ou mesas. Você nunca fala um plural que é singular e um singular que é plural. Pois bem, Elohim, Eli, ele está falando sobre Deus. Agora, Elohim é um plural, mas é o singular. Então é difícil até a gente entender isso, mas é justamente o que está tratando aqui. Ou seja, Deus, ele é uma trindade, nós sabemos disso. A Bíblia fala sobre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Todos iguais, todos igualmente Deus, mas um subjugado então um atrás do outro, um subjugado ao outro, não que um é melhor do que o outro, não do que um é superior ao outro, todos são iguais, mas cada um é subjugado um ao outro. Bom, igualmente o homem também é uma trindade, justamente criada à imagem e semelhança de Deus. O homem é corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. Nenhuma parte de nós é mais ou menos nós, todas somos nós, mas elas têm também a sua ordem, a sua missão uns aos outros. Então, o que temos que entender é que o homem foi criado
em 3 partes, mas a parte espiritual do homem, não o corpo, não a alma, mas o espírito do homem, ele morreu quando Adão e Eva decidiram desobedecer Deus. Deus falou que quando começo da árvore do conhecimento do bem e do mal, o que iria acontecer é que eles iriam certamente morrer. E de fato morreu. Não foi a alma que morreu, não foi o espírito, não foi o corpo que morreu, o espírito que morreu. E quando o espírito morreu, então o homem passou de ser um ser triuno a ser apenas 2 partes, corpo e alma. E é esse mesmo espírito que morreu, e todos os descendentes de Abraão, que é todo mundo na terra, todos nós herdamos esse espírito morto. E esse mesmo espírito morto, que todos nós nascemos, corpo e alma, espírito morto, é esse mesmo espírito que permanece morto, ele fica morto até quando haja e aconteça o novo nascimento. Até que aconteça o novo nascimento, esse espírito do homem, essa parte espiritual, essa natureza espiritual do homem, ela está morta, enterrada. Tá? João 3, capítulo 6, fala Jesus explicando aqui, falando, João 3,6 fala assim: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. Jesus falou, olha, se você não nascer de novo, ninguém vai para o céu. Esse nascer de novo está falando justamente sobre o espírito. Ele falou, olha, a sua carne nasceu da carne. Nasceu da sua mãe, nasceu do seu pai, o que nasce da carne é carne. Agora, o que nasce de Deus é de Deus, o espírito nasce do espírito. Aí eu pergunto aqui, todo que é nascido de Deus vence o espírito, vence o mundo. Todo que é nascido de Deus não peca. Aí eu pergunto, o que de nós é nascido de Deus? A nossa carne é nascido de Deus? Não. O que é nascido de Deus? O nosso espírito é nascido de Deus. Como Jesus falou, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Agora você note no versículo 6 de João 3, que fala assim, o que é nascido do espírito é espírito. Agora, espírito e espírito, você falar, passou a mesma palavra, olhe o primeiro E do espírito e o segundo E do segundo espírito. O primeiro espírito tem um E maiúsculo, o segundo espírito tem um E minúsculo, indicando o quê? Indicando que o primeiro espírito é o espírito de Deus. Então veja bem, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito, Deus, é espírito, nosso espírito. Então o nosso espírito é vivificado pelo espírito de Deus. Isso é o que é nascido de Deus. Isso, essa parte do homem, essa natureza espiritual é o que não peca, e essa natureza espiritual que vence o mundo. Entenda? Então, quando alguém fala assim, não, o crente que é nascido de Deus, ele não peca. Não, o espírito de fato não peca. Mas agora, a carne peca. A carne peca, a alma peca. Se você olhar em Ezequiel, capítulo 18, e versículo 20, fala assim, a alma que pecar, essa morrerá. Ao que pecar? A alma. A alma que pecar morrerá. Se a gente olhar em Romanos 6,12, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. O que é o nosso corpo mortal? Nossa carne. Então veja bem, o nosso corpo mortal, ele tem como ter o pecado reinando nele. Por quê? Porque o pecado está lá, gente. Nós não devemos deixar o pecado reinar, tomar conta, dominar, governar. Mas o pecado está na carne, está no corpo. Então, o corpo peca, a alma que pecar, morrerá. Então, o corpo peca, a alma peca, o espírito nosso, com E minúsculo, que nasceu do Espírito de Deus, com E maiúsculo, esse espírito não pode pecar. Esse espírito vence o mundo. Então, entenda, é errado uma falácia alguém pegar versículos como esse e dizer que crente que nasceu de Deus não peca. Não é verdade. O espírito nosso, o nosso espírito que é vivificado, habitado, energizado pelo Espírito de Deus, esse não peca. A nossa natureza espiritual é incapaz de pecar. Entenda? É incapaz de pecar. Agora, só para dar um bônus aqui, nós temos a alma que está representada, somos nós. A nossa vontade, nosso desejo, nossas decisões, nossas memórias, tudo que nós somos. O nosso psi,
Inclusive a palavra psiquiatra, psiquiatria significa o estudo da alma. Psique quer dizer alma. Então, a nossa alma é quem nós somos. O nosso corpo tem pecado, é corrompido, é pecaminoso. E nós temos o espírito que é incapaz de pecar. Então, quando o nosso espírito está forte e o nosso espírito está reinando e governando, influenciando nossa alma, a alma peca menos. Mas quando a carne que jaz no pecado, a carne onde o pecado está, quando ela está forte e influencia nossa alma, aí a alma peca. Então você veja, a alma pode pecar sob influência da carne. Mas se a alma está sob influência do Espírito, não é que a alma não vai pecar, mas ela vai pecar menos. Então é importante que a gente fortaleça, que a gente não extingue, que a gente não apague, não entristeça o Espírito, para que o Espírito possa estar governando, influenciando a nossa alma, para que a gente peque menos e sejamos achados em santificação constantemente. Mas se é a carne que está governando e reinando, devido ao pecado que nela há, então nossa alma vai pecar. Então entenda, nosso espírito é incapaz de pecar. E é isso que fala aqui no versículo 18 de 1 João 5, sabemos que todo que é nascido de Deus não peca. O que é nascido de Deus? O nosso espírito. Ele não peca, ele é incapaz de pecar. E ele, na sua santidade e incapacidade de pecar, ele quer influenciar a nossa alma para deixar de pecar, pecar menos. Só se a gente permitir, no entanto. A gente permite isso como? Fortalecendo o espírito, enfraquecendo a carne. E essa então é a matemática. Então, o espírito regenerado não peca porque é nascido de Deus. E se você é salvo, existe uma parte de você e de mim que é incapaz de pecar. O nosso espírito. Então você entende, alguém que não nasceu de novo, alguém que não é salvo, que não tem o espírito, essa natureza espiritual, ele é incapaz de chegar a Deus, ele é incapaz de ter influências do Espírito em sua alma, porque o Espírito está morto. Então, tratamos dessa questão que é muito importante, porque diz assim, todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Bom, a primeira pergunta foi, o que é nascido de Deus? Respondemos essa pergunta, é o Espírito. Agora eu pergunto assim, se temos a nossa vitória, por termos nascido de Deus, isso aqui é um fato. Isso aqui não é uma sugestão, não é pensamento positivo. Isso aqui é um fato. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Não fala talvez vencerá, às vezes vence, de vez em quando não. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Vence, é um fato. Então, há uma parte de nós que já venceu o mundo. A parte de nós que não pode pecar, essa parte é o Espírito, não é a carne. Deixamos isso bem claro. Por isso que nós devemos priorizar o Espírito e as coisas espirituais. Romanos 13,14. Revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne. Revesti-vos do Espírito e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Quem cuida satisfaz paparica a carne e suas concupiscências, nunca saberá o que é vitória de verdade. Por quê? Porque a nossa vitória está não na carne. A nossa vitória como crentes vem do nosso espírito. É o nosso espírito que é garantido vencer o mundo, não a carne. Então se a gente se reveste do Senhor Jesus Cristo, se a gente alimenta o nosso espírito, então nós temos a certeza e a garantia que nós vencemos o mundo. Mas quando a gente paparica a carne, toma conta da carne, e como diz aqui, quando a gente tem cuidado da carne, em vez de cuidar do espírito, a gente cuida da carne, o que vai acontecer é que na carne não tem vitória sobre o mundo. Nós não vencemos o mundo com a carne, nós vencemos o mundo com o espírito. Então, a diferença entre o que vence o mundo e o que vence a carne, e que é derrotado pelo mundo, é do que você cuida. Aquele que cuida das coisas do mundo e da carne vai ser vencido pelo mundo. Aquele que cuida das coisas de Deus, do Espírito, vai vencer o mundo. A equação é simples. Então, nós devemos cuidar da carne. Agora eu pergunto, qual é o segredo da nossa vitória? Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Aqui eu quero fazer uma pergunta.
Se todo mundo que é nascido de Deus vence o mundo, e quem é nascido de Deus, todo crente, você não pode ser crente sem ter nascido de Deus, o seu espírito. Mas se todo que é nascido de Deus, não alguns, não vários ou muitos, todos, se todo que é nascido de Deus vence o mundo, pergunta, por que há tantos crentes derrotados e sem vitória? Veja bem, Deus garante, todo que é nascido de Deus vence o mundo. Se você é crente, você nasceu de Deus. Então eu pergunto, por que tem tanto crente? Por que tem tanto crente que é vencido pelo mundo? Ele não vence o mundo vence eles. Agora entenda, eu entendo que existe muito pseudo-crente por aí, que não é crente coisa nenhuma, só coloca a camiseta, coloca o crachá, faz o papel, mas não é crente de fato. Mas não estou falando sobre essas pessoas, eu estou falando de todo aquele que é nascido de Deus. Aqui o texto está falando a pessoas que são de fato crentes, não pseudo-crentes, não pessoas que pensam que são crentes. Aqui está falando de pessoas que de fato são crentes, que nasceram de novo, que nasceram de Deus. Por que existe tanta gente salva, tanta gente que ouviu, entendeu, compreendeu, aceitou, tanta gente, e não estou falando de pessoas que de repente não vêm nem para a igreja, ou nunca leram a Bíblia, ou se afastam, não, pessoas que muitas vezes frequentaram durante muitos anos a igreja. Por que tantas pessoas são vencidas de Deus? Bom, o crente tem a disponibilidade da vitória. Deus disponibiliza a vitória. Deus fala, se você nasceu de novo, você pode vencer o mundo. Você vence o mundo. Agora, só vence o mundo através do Espírito, que é aquilo que nasceu de Deus. Mas a diferença aqui é o seguinte, a vitória que vence o mundo é a nossa fé. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E essa é diferente do crente vitorioso e o crente derrotado. O crente vitorioso, ele tem fé. Não é a fé dos pais. Fala, a nossa fé. O que é nossa fé? A minha fé é a sua fé. Não é a fé. A minha fé não vai salvar minhas filhas. A minha fé não vai salvar os membros da minha igreja. A minha fé não vai salvar minha esposa. A minha fé vai salvar a mim. A minha fé vai trazer a vitória para mim. Não adianta eu ter uma fé excelente se as minhas filhas não têm uma fé tão excelente quanto. É a nossa fé, é individual. A nossa vitória vai ter tida por nossa própria fé individual, não a fé dos seus pais, dos seus irmãos. É a nossa própria fé. Se nós não temos essa fé, então nós não temos vitória. Se nós temos pouca fé, nós temos pouca vitória. Se nós temos muita fé, nós temos muita vitória. Agora entenda, quando eu falo ter fé, na realidade todos nós temos o mesmo tanto de fé. Porque fé não se mede. Fé é o quê? É 1 quilo de fé? É 1 litro de fé? É 1 metro cúbico de fé? Como é que a gente mede fé? Não, fé não se mede, porque fé é algo que Deus deu para todo mundo de igual forma. Todo mundo tem a mesma fé. Conhece algum ateu? Ele tem a mesma fé que eu e você temos. Conhece um espírita, um muçulmano, um hindu? Não interessa. Todo mundo tem a mesma fé. Não, pastor, não. O ateu não tem fé. Não. A palavra ateu é alguém que nega Deus. Mas um ateu é alguém que está colocando a fé dele nele mesmo. A diferença é essa. Deus deu fé para todo mundo. O homem foi criado com fé. Agora, quando eu falo ter muita fé, ou ter pouca fé, ou ter nenhuma fé, eu estou falando de onde você coloca essa fé. Quanto mais fé. Se a gente coloca toda a nossa fé em Cristo, nós vamos ter muita fé e, consequentemente, muita vitória. É o que a Bíblia fala sobre se revestir do Senhor Jesus e não cuidais da carne. Se eu tenho pouca fé, é porque eu coloco pouca fé em Jesus. Eu coloco alguma fé em Jesus para algumas coisas, mas não para outras. Então você está limitando a sua quantidade de vitória na sua vida. E se você não coloca nenhuma fé em Jesus, para nada, então você não vai ter vitória nenhuma. E essa é a nossa vitória que vence o mundo, a nossa fé. Lembrando que fé, a gente mede como? Tiago 2,26. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. É interessante aqui como o Tiago faz essa comparação entre um corpo sem fé. Né? Um corpo sem fé, ele é morto. Exatamente. Uma fé sem obras é morta.
Você fala, não, pastor, eu tenho muita fé. Ok, vamos ver a sua fé. Vamos ver. Quais as evidências, quais as obras da sua fé? Bom, as obras da minha fé é o seguinte, pastor. Eu faço coisas, eu tenho obras que refletem a minha fé em Cristo. Ou seja, se você crê na palavra de Deus, então a sua vida vai refletir a palavra de Deus. Isso é o que é ter fé com obras, que é uma fé viva. Agora, você fala que crê em Deus, crê em Jesus, crê na Bíblia, mas a sua vida não reflete isso. Você faz tudo ao contrário, ou faz metade das coisas ao contrário, a diferença é entre ter muita fé e ter pouca fé, ou ter mais ou menos fé. Tem gente que quer confiar em Cristo para isso, mas não aquilo. Não, eu quero confiar em Jesus para salvação. Tudo bem, Ele te salva. Agora, para a minha vida, o meu dia a dia, a minha vida eu não quero confiar em Jesus, eu quero fazer do meu jeito. Tudo bem, você vai ter vitória espiritual, que você vai ser salvo, vai para o céu. Agora, na sua vida, você vai estar cheio de derrota, porque você está alimentando a carne e não o Espírito. E a nossa vitória está no Espírito, porque é o Espírito que nasceu de Deus, e é o Espírito que vence o mundo, não a carne. Então fica essa escolha que nós temos que fazer. E hoje, nós temos que entender, domingo de Páscoa, que Cristo venceu a morte. Cristo ressuscitou. Por quê? Porque Ele fez a vontade do Pai. Ele colocou todas suas decisões na mão do Pai. Ele fez coisas que por Ele não teria ter feito. Como assim, pastor? No jardim ele suou sangue. Ele agonizou sabendo, ele falou o quê? Pai, seja feita a vossa vontade. Por quê? Porque a vontade dele, a vontade de Jesus Cristo, o homem, não era ir para a cruz. Mas ele falou, seja feita a vossa vontade. Pai, se esse cálice pode passar por mim, falou, Deus Pai, se tem um outro jeito, porque eu não quero fazer isso. Mas seja feita a vossa vontade e não a minha. Ele não chegou a falar não a minha, mas seja feita a vossa vontade, indicando que não era necessariamente a vontade dele, de Jesus Cristo, o homem, de ser submetido ao que ele foi submetido. Então Cristo, ele preencheu, ele demonstrou em sua vida uma obediência total ao Pai. Lembrando que a fé começa onde? Na mente, desce para o coração e se torna em ação. Por isso que nós devemos saber, nós precisamos aprender, estudar, ouvir. Para quê? Para a gente poder acreditar e crer, para poder confiar e agir. Para que possamos agir, porque senão tudo vai acabar em pizza. E sabor vai ser sabor de derrota. Porque a nossa vitória não está na carne. Aqueles crentes que cuidam da carne, que alimentam a carne, que paparicam a carne, que zelam pela carne, que fazem as vontades da carne. E eles negligenciam, isso mesmo, muito obrigado. O Espírito, eles vivem uma vida de derrota. E como digo várias vezes, eles podem, o crente rebelde pode até conseguir o que ele quer. Mas quando ele conseguir o que ele quer, ele vai perceber que não era bem aquilo que ele queria. Vai perceber que, bom, não era bem isso que eu estava imaginando. Não era bem isso que eu tinha em mente. Mas ele consegue a vitória da carne. Só que a vitória da carne é, na realidade, uma derrota. Mas quando a gente confia em Cristo e segue a Cristo, e deposita nossa fé em Cristo, nós vencemos o mundo. E quando nós temos a vitória, uma vitória perfeita, uma vitória completa, uma vitória que satisfaz, uma vitória duradoura, uma vitória que não traz pesar, como diz a palavra de Deus. Nossa vitória é baseada no fato, para resumir, nossa vitória é baseada no fato que somos salvos e que somos filhos de Deus. Começa por aí. Mas também é baseada em colocarmos a nossa fé naquele que nos salvou. E isso é a diferença entre crentes vitoriosos e crentes derrotados. A diferença é a nossa fé. E vamos orar. Pai amado, obrigado pela tua palavra.